Meus amigos fãs de futebol, segunda-feira começou difícil para quem torce para o Corinthians, hein? E hoje vamos falar do maior roubo da história da Allianz Parque. Detalhes do jogo que você não viu. Então, já sem muita lenga-lenga, já vem com a gente. Salve peloteiros, começando mais papo de pelota para vocês. E hoje vamos falar do derby, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, se não o maior ali junto com o Grenal, né? Começando aí pra falar primeiro, antes de tudo, cara, eu não sei se quando a gente tá postando esse vídeo aqui, a gente tá tentando postar logo depois do jogo, mas eu não sei se no momento que eu tô postando esse vídeo aqui, se o Antônio Oliveira ainda tá no cargo. Muito provavelmente ele já deve ter caído, se não caiu, vai cair até o final da semana, porque assim, cara, antes de eu falar do roubo, não dá pra entender o Antônio Oliveira fazer o que ele fez com o Corinthians no jogo contra o Palmeiras. Assim, o primeiro tempo foi um jogo morno, assim, a gente achou que o Palmeiras ele ia prevalecer o seu favoritismo logo no começo, mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians ali, por incrível que pareça, conseguiu segurar um pouquinho o Palmeiras, que estava melhor no jogo, mas tinha ali seus escapes com o Wesley. Foi o principal jogador do primeiro tempo, na minha opinião, no meu ver também. Teve ali uma das melhores oportunidades de gol. E o segundo tempo ali, o Palmeiras faz o gol no Corinthians e o Oliveira vai e me saca o Wesley, que é o melhor jogador do time. Coloca o bagre do Pedro Raul. Enfim, não dá pra entender, cara. A gente sabe que o Corinthians teve uma crise, tanto dentro de campo, principalmente fora de campo, em questão de diretoria, gestão e tudo mais ali, administrativa. O time também não é muito bom, mas, cara, o Antônio Oliveira, longe de ser o maior culpado, porém, pro elenco do Corinthians, que não é um elenco muito ruim, pelo menos na minha opinião, não é um elenco pra estar em 19º na tabela do brasileiro, tá fazendo um trabalho bem aquém ali, vamos dizer bem assim, né? Então acho que se ele não caiu ainda no momento desse vídeo, pode ser que ele vá cair até os próximos dias. Mas vamos falar do roubo. E o roubo, cara, é colocarem o Palmeiras para jogar contra o Corinthians no Allianz Parque. Porque assim, cara, é um time de Série A para um time que tá jogando futebol de Série B. Não tem comparação. É o maior roubo da história do Allianz Parque. Porque assim, a gente acompanha futebol e a gente nunca, acho que eu pelo menos nos últimos 10 anos, eu nunca tinha visto uma disparidade tão grande de Palmeiras e Corinthians igual nesse clássico aqui agora. Assim, as casas de aposta pagando, sei lá, 8 vezes mais pro Corinthians vencer o Palmeiras. O próprio torcedor corintiano mesmo, tem alguns amigos que eu pergunto, falei, vamos apostar, brincando assim e tal, o que você acha do jogo? Cara, todo mundo, ontem, quer dizer, no jogo, todo mundo queria muito que fosse, assim, queria não, né, mas achava que ia ser um empate. O torcedor mais corintiano fanático possível, corintiano roxo ali, achava que no melhor dos mundos ia ser um empate. E foi uma costa do Palmeiras que podia ter sido até mais, podia ter feito mais gols. O Corinthians ele foi tão horrível no jogo que o Corinthians ficou com um a menos, um a mais na verdade, praticamente ali o segundo tempo todo e não soube aproveitar. Não tinha as peças. Você vai olhar pro campo pro banco do Corinthians, Pedro Henrique, Matheus Bidu, Pedro Raul, cara, são só jogadores que não mudam o time, assim, não mudam pra nada. Eles entram não pra agregar, mas pra atrapalhar mais o time. Por exemplo, o Pedro Raul, cara, ele é ridículo. O Coronado ali, acho que é o que reserva no titular ali, é o que joga o melhor futebol do Corinthians hoje, mas longe de ser o titular absoluto também. Aliás, você torcedor corintiano, o que você achou do jogo? Porque assim, eu acho que poderia ter jogado melhor e acho sim que o Antônio Oliveira é um dos maiores culpados. Mas claro, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tem um time melhor, o Palmeiras tinha bastantes desfalques ali, ficou com a menos, mas mesmo assim não se abateu, impôs aí esse ritmo de jogo. Assim que fez o primeiro, já foi lá e buscou o segundo, quase fez o terceiro ali, se o Flávio Lopes encaixa o chute ali no passe do Piquerez, quase faz o terceiro gol. Estevão bagunçou o jogo ali, a zaga do Corinthians, Hugo, a gente já sabia que não ia aguentar, o Estevão ali que deu um deixar em cima dele. Então assim, cara, triste pra quem torce pro Corinthians, feliz pra quem torce pro Palmeiras e deu a lógica, venceu o maior do Brasil, sacanagem. Isso é mentira, ridículo. Agora, tem pontos que eu não posso deixar de falar aqui nesse vídeo, que é assim, falando de derby, a gente não pode deixar de falar a tabela. Então, por exemplo, como eu falei, o Corinthians, ele tá como vai aparecer aqui pra vocês, está em 19º na tabela. Junto com o Fluminense ali, que é os piores futebols do Brasil, e o Grêmio que venceu agora nessa rodada o Fluminense, que é ali direto na zona de rebaixamento. O Grêmio, ele tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Então, assim, situação bem preocupante. Vasco está demonstrando reação. Vitória está demonstrando reação. Cuiabá também. Atlético Goianiense ali, acho que tá meio Corinthians. Então, assim, do 13º ao 16º, que também brigam pelo rebaixamento, e acho que vai ser esses daqui mesmo, do 13º para baixo, o Além, até o Juventude, o 12º para baixo, acho sim eu que vai ser os times que vão brigar pelo rebaixamento.
O Corinthians e o Fluminense é o pior futebol apresentado, então sim, tem que ficar de olho. Aliás, falando em gol, como é o título desse vídeo, não posso deixar de falar desse lance aqui, cara. O Veiga, ele empurra o jogador do Corinthians, né, o Garro. Sim, faz a falta, fora de lance ali. Acho eu que, como a nova regra fala que incita agressão, tem que tomar cartão vermelho, ainda mais de um clássico jogo quente, eu até entendo dar o nome do cartão vermelho pra ele, apesar de eu achar que o amarelo era de bom tamanho. Agora me explica o critério da arbitragem brasileira. Por exemplo, nesse lance aqui, no jogo mesmo de clássico também entre São Paulo e Corinthians, cara, o Carlos Miguel chega e empurra o Caleri com a mesma proporção de força que o Rafael Veiga e ele não é expulso. Então assim, não consigo entender o critério da arbitragem brasileira. É realmente uma porcaria, cara. Agora, falando também de futebol nesse fim de semana, a gente não pode deixar de falar da Eurocopa, né? Cara, histórias emocionantes também. A França ali, Mbappé, vamos falar que depois que ele colocou aquela máscara, ele também mascarou o futebol dele, né? Porque não jogou mais nada. Classificou ali com um jogador que a gente não sabe nem falar o nome, mas mérito da França, a Bélgica ali mesmo só serve na história das seleções para atrapalhar o Brasil, né? Na última Copa, De Bruyne fez o melhor gol da carreira dele contra o Brasil naquela Copa de 2018, porque depois morreu. É somente um jogador de clube, porque a seleção não apresenta nada. O Lukaku ali até demonstra alguma reação, mas longe também, e passou a França, jogão agora vai ser, né, França e Espanha. E, cara, não posso deixar de falar aqui do meu clubismo da minha idolatria por Cristiano Ronaldo, que perde o pênalti, que poderia ter dado a classificação antecipada ali para Portugal em cima da Eslovênia, Eslováquia, na verdade, mas perde o pênalti, chora, cara, que se você ama futebol e não se emociona com isso, cara, você tá morto por dentro, porque ele chorou, a mãe dele chorou também, última Eurocopa do cara, ele tem a chance de decidir, joga pra fora, e aí vai pros pênaltis, ele vai lá e tem a hombridade e como eu posso dizer, a atitude de bater o primeiro pênalti, de iniciar as corridas e falar, não, eu sou o Cristiano Ronaldo nessa bagaça, vou fazer, e vai lá e crava, e aí o Diego Costa, maravilhoso, vai lá e pega 3 pênaltis seguidos, cara. Impressionante, impressionante. Agora a gente tem Portugal versus França, CR7 versus Tartaruga Mbappé. E vamos ver o que vai dar. Deixa aqui nos comentários qual que é o palpite que você acha que vai acontecer. Certo? Já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo se você não gostou. E compartilha com os amigos. Valeu e até a próxima, peloteiros. Fui!